cantaram ontem. Então, você faz parte disso. Filipenses, capítulo de número 2, vamos ler os versículos 5 a 11. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Essa é uma palavra cristocêntrica. E eu gostaria que você redobrasse a sua atenção. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. O tema da minha mensagem hoje é as batalhas que Jesus venceu. Você pode repetir? 1, 2, 3. As batalhas que Jesus venceu. Pode melhorar? Esse texto que nós acabamos de ler, ele trata evidentemente sobre a humilhação e a exaltação de Cristo. Isso fica muito claro nas palavras de Paulo. O que Paulo está deixando claro para nós, aqui nesse texto, é que após a sua morte e ressurreição, Jesus recebeu um nome que é sobre todo nome. Então isso fica muito claro, que Paulo está dizendo para nós, é que após a sua morte e ressurreição, Jesus recebeu um nome sobre todo nome. Ao ler as palavras de Paulo, parece que existe uma contradição com o relato do anjo Gabriel ao falar sobre o nascimento de Jesus. Não sei se tem como colocar aí para mim, por favor, Lucas capítulo 1, a partir do versículo 28. Por que, pastor? Por que as palavras de Paulo parecem entrar em choque com o relato de Gabriel? Porque quando Gabriel relata sobre o nascimento de Jesus, veja o que ele vai dizer. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. Então perceba que no relato de Gabriel, ele está dizendo que o nome seria dado quando Jesus nascesse. No relato de Paulo, Jesus recebeu um nome sobre todo nome após a sua morte e ressurreição. E a pergunta para gerar reflexão é: quem é que está correto nessa parada aqui? Será que é Gabriel que diz que o nome foi dado quando nasceu? Ou é Paulo quem está correto quando diz que o nome sobre todo nome foi dado após a sua morte e ressurreição? A grande verdade aqui
é que não existe contradição nem de Gabriel para com Paulo, nem de Paulo para com Gabriel. Por quê? Em primeiro lugar, quando Gabriel diz que ele receberia um nome após o seu nascimento, ele está dizendo de um nome de identificação. Diga isso bem forte, um nome de identificação. Diga com mais ânimo, como alguém que já jantou. Diga nome de identificação. Isso. Então, quando Gabriel diz que o nome seria dado após o seu nascimento, é um nome de identificação. Ou seja, ele iria nascer como Jesus, ele iria crescer como Jesus, ele iria trabalhar como Jesus, ele iria pregar como Jesus, ele iria realizar milagres como Jesus, ele iria sofrer como Jesus, ele iria morrer como Jesus e ele iria ressuscitar como Jesus. Agora, quando Paulo diz que ele recebeu um nome sobre todo nome após a sua morte e ressurreição, ele não está falando de um nome de identificação, ele está falando de um título que não veio de mão beijada. O nome sobre todo nome é um título que teve que ser conquistado. Paulo está falando de um título que não veio de graça. Paulo está falando de um título que não veio de mão beijada. Alto foi o preço que Jesus teve que pagar para receber o nome sobre todo nome. Alguém está comigo aqui? Diga amém. E a minha proposta nessa noite de celebração de ceia é mostrar a vocês de maneira bem rápida e prática, e a gente já termina com uma palavra de oração. Vocês me conhecem, eu não gosto de demorar nas minhas ministrações, eu gosto de ser o mais prático, o mais breve possível, e eu gostaria de construir aqui com vocês e pensar quais foram as batalhas que Jesus venceu para receber um nome sobre todo nome. A primeira batalha que Jesus venceu, anote, Jesus venceu a si mesmo. Jesus venceu a si mesmo. Me ajuda, family. Jesus venceu a si mesmo. A primeira batalha que Jesus venceu para receber um nome sobre todo nome, Jesus venceu a si mesmo. Perceba o texto que nós lemos: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, aqui a gente começa a entender, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E aqui a gente começa a pegar, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome sobre todo nome. Então perceba que quando o projeto da redenção estava em pauta, era necessário que Jesus descesse para consumar a nossa salvação. E a proposta de Deus Pai para o Deus Filho foi: filho, sim, você vai ter que descer para consumar o projeto da redenção, ok, mas você vai ter que abrir mão dos seus direitos. Você vai ter que descer para consumar o projeto da redenção, sim, mas você vai ter que se esvaziar. Escute, a palavra esvaziar aqui significa literalmente tirar algo de um recipiente até que fique vazio. Esvaziar-se aqui significa derramar algo até que não fique nada. Para consumar o projeto da redenção, você vai ter que descer sem glória. Você vai ter que descer sem trono. Você vai ter que descer sendo criatura. Para consumar o projeto da redenção, você vai ter que descer sem riqueza. Lá embaixo na terra, a sua família não vai estar na capa da Forbes. Não vai ter um berço de ouro te esperando. O que te espera lá na terra é uma manjedoura. Para consumar o projeto da redenção, você vai ter que descer semelhante aos homens.
E como é isso, Pai? Você vai sentir fome como eles sentem. Você vai sentir sede como eles sentem. Você vai sentir cansaço como eles sentem. Para consumar o projeto da redenção, você vai ter que descer para morrer. Mas não será uma morte comum, não. A sua morte será dolorosa. A sua morte será maldita. A sua morte será ultrajante. Você será pregado numa cruz. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Eu desço. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Por amor àqueles que estarão na Family, domingo, dia 3 de novembro, eu desço. Eu vou repetir essa parte aqui, eu achei que você ia pegar. Sabe qual foi a resposta do filho para o pai? Por amor a Maria, por amor ao Grendene, por amor ao Fabrício, por amor ao José, por amor a Carol, por amor ao Fernando, eu vou deixar de ser Senhor aqui em cima para ser servo lá embaixo. Eu vou deixar minha eternidade para encarnar em humanidade. Eu vou deixar de ser grande para ser pequeno. Por amor a você, Ele desceu. Por amor a você, Ele desceu. Eu vou repetir até alguém celebrar. Por amor a você, Ele desceu. Por amor a você, Ele desceu. Aqui em cima nós mandamos, mas lá embaixo o Senhor manda e eu obedeço. Um verdadeiro vencedor não é aquele que vence gigantes. Um verdadeiro vencedor não é aquele que vence muitas guerras. Um verdadeiro vencedor é aquele que consegue vencer a si mesmo todos os dias. De vez em quando eu preciso olhar no espelho e dizer: Grendene, você não é a última bolacha do pacote. De vez em quando eu preciso olhar no espelho e dizer: Grendene, você não é a última Coca-Cola do deserto. Você não é bom quanto as pessoas dizem que você é. Você não é tão bom quanto você pensa que ele é. De vez em quando nós precisamos de um choque de realidade, de que o maior guerreiro, de que o maior vencedor é aquele que consegue vencer o só eu sei, é aquele que consegue vencer o só eu posso, é aquele que consegue vencer o só eu tenho, é aquele que consegue vencer a soberba, a arrogância, a prepotência. Jesus, sim, transforme essas pedras em pães. Não posso. Por quê? Porque eu não vim fazer o que eu quero. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu até tenho poder para transformar pedras em pães, mas essa não é a vontade do meu Pai. Jesus não transformou pedras em pães para fazer a vontade de Satanás, mas transformou água em vinho para fazer a vontade do Pai. Vou falar para esse pessoal aqui, ó. Vocês estão comigo aqui? Jesus, pula daí para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles virão. Imagina o seu Instagram, Jesus. O seu Instagram vai bombar. Você abre uma live e diz: gente, vou pular daqui para baixo e vocês vão ver o que vai acontecer agora. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. Aí os anjos vêm: ah, Jesus, não. Ele disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não vim fazer minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. O nosso inimigo estava em cima, rodeado de glória, de eternidade, de resplendor. E o que o fez cair? E disse:
no seu coração: subirei. E acima do trono de Deus estabelecerei o meu trono. Aí o sistema de segurança do céu, ele não identifica a ação do ladrão, ela identifica a intenção do ladrão. O querubim ungido, ele está pensando: subirei. Aí Deus intervém: aqui não sobe. E porque você quis subir, você vai descer. Jesus estava em cima. E ele faz o movimento inverso: eu vou descer. Aí Deus diz: já que você decidiu descer, eu te exalto. Já que você decidiu se humilhar, eu te exalto, eu te engrandeço, eu te elevo. Tem alguém comigo aqui ou não? Então Jesus, ele desce não para fazer a sua própria vontade, ele desce para cumprir a vontade do Pai. Ele se esvazia, ele desce como servo, ele desce de forma humilde. Esses dias eu cheguei atrasado na igreja, e eu tive que estacionar lá perto da rotatória da dela, sabe? Aí eu vim andando tranquilo, quase que eu pedi um Uber para chegar. Aí o irmão me encontrou no meio do caminho: olha, pastor, o senhor está vindo de onde? Não, que eu estacionei, cheguei um pouquinho mais tarde, atrasado, não tinha vaga para estacionar. Aí o irmão começou indignado: pastor, isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Eu dei uma olhada para ele e falei assim: irmão, para trás de mim, Satanás. Pastor, mas é inadmissível, você não tem vaga para estacionar. Eu respondi para ele: o meu Jesus, quando foi nascer, ele não teve vaga no hotel, ele teve que nascer numa manjedoura. Vou repetir isso aqui: o meu Jesus, quando foi nascer, ele não teve vaga não teve vaga no hotel, e ele teve que nascer numa estrebaria, numa manjedoura. Chegaram para João e disseram: João, sim, o ministério de Jesus está crescendo mais do que o céu. O ministério de Jesus está fluindo mais do que o céu. João, você chegou primeiro. Você estava aqui nesse deserto, foi você que batizou ele. Não pode, como ele pode crescer mais do que você? Se eu conheço algumas pessoas, eles iriam para a internet: quem esse Jesus pensa que é? Eu cheguei aqui primeiro, eu comecei isso aqui primeiro, eu estou aqui nessa igreja desde que quando começou, eu batizei, eu ajudei. Quem ele pensa que é para crescer mais do que eu? Sabe o que João respondeu? Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Importa que ele cresça, maior que toda sombra que o único Senhor, que ele cresça, que eu diminua, que ele
servo de todos os irmãos, que ele crê. Que eu me constranja com a sua glória. Você consegue imaginar o Criador se fazendo criatura? Você consegue imaginar o Senhor se fazendo servo? Você consegue imaginar o Criador, o Todo-Poderoso, coexistindo com Deus, sentado na beira de um poço porque estava cansado? Você consegue imaginar o grande e o poderoso com uma bacia na mão, uma toalha na cintura, vem cá, Pedro, eu sei que você vai me trair, vai me negar, mas deixa eu servir você, eu vou lavar os seus pés. Vem cá, Judas, eu sei que você ama mais o dinheiro do que a mim, mas vem cá, deixa eu servir você, deixa eu lavar os seus pés. Sabe quando o homem começa a cair? Quando ele começa a desejar ser grande demais. Sabe onde começam as nossas crises de relacionamento? É quando um quer ser o maior do que o outro. Sabe onde começa a nossa decadência? É quando a gente entra em crise porque não nos reconheceram, porque não se lembraram, porque não fomos citados, porque não guardaram lugar para nós. Quando nós consideramos uns aos outros maiores e superiores, acaba a guerra. Por quê? Porque você é maior do que eu, irmão, então senta aqui no meu lugar. Não, no nome de Jesus, você é maior do que eu, você tem que sentar no meu lugar. Acabou a briga. Onde sobra arrogância, falta espaço para os servos. Jesus está nos deixando um exemplo a ser seguido. O caminho da exaltação não é subindo. O caminho da exaltação é descendo. E quanto mais você desce, vou ficar nessa parte aqui, quanto mais você desce, e quanto mais você desce, quanto mais você desce, e quanto mais você desce, mais o nome dele é engrandecido em você e através de você. Alguém está comigo para celebrar essa boa palavra? Primeira batalha que Jesus venceu. Jesus venceu a si mesmo. Em segundo lugar, a segunda batalha que Jesus venceu. Alguém está comigo? Para ou continua, gente? Continua? Então não me olhe assim. Olha para alguém que está do seu lado e diga: vai melhorar. Vai melhorar. Eu prometo. A segunda batalha que Jesus venceu, além de vencer a si mesmo, Jesus venceu o pecado. Desse jeito não venceu. Então vou repetir. Em segundo lugar, o seu Jesus venceu o pecado. Jesus falou com ladrões, mas nunca roubou. Ele falou com o pai da mentira, mas nunca mentiu. E tem muita gente dizendo que a mentira faz o nariz crescer. É mentira. Faz diminuir a confiança. E a grande verdade é que depois da primeira mentira, toda a verdade vira dúvida.
Gosto desse silêncio. Sinal que você está pensando. Ele falou com os hipócritas, mas nunca praticou hipocrisia. Jesus falou com prostitutas, mas nunca se prostituiu. O seu Jesus não é o Jesus do filme A Última Tentação de Cristo. O seu Jesus não é o Jesus do filme do Mel Gibson, que lá é um ator. O seu Jesus não é o Jesus do livro Código da Vinci, que diz que antes dele subir ao céu, ele teve um caso com Maria Madalena e deixou filhos. Eu vou dizer quem é o seu Cristo. Eu vou dizer quem é o Cristo dessa igreja. O Cristo desta igreja, ele desceu do céu santo. Ele foi para o útero de Maria santo. Ele desenvolveu lá dentro santo. Ele nasceu santo. Ele cresceu santo. Ele trabalhou santo. Ele pregou santo. Ele sofreu santo. Ele morreu santo. Ele ressuscitou santo. Ele subiu ao céu santo. E ele vai voltar para buscar a sua igreja santo. Santo, 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 ele é santo. Escute, se você encontrar falhas na membresia dessa igreja, você vai encontrar. Se você procurar falhas na nossa liturgia, você vai encontrar. Se você procurar falha nos pastores, você vai encontrar. É isso que essa sociedade falida faz. Sumiu meu retorno. Agora eu quero ver um homem ou uma mulher olhar para Jesus e achar uma falha nele. Ele é santo. O seu Jesus é santo. O seu Jesus é santo. Ele venceu a si mesmo. Ele venceu o pecado. Em terceiro lugar, Jesus venceu o diabo. Um aleluia lá atrás. Jesus venceu o diabo. Tem gente que acha que Deus está lutando com o diabo e Deus só vence na prorrogação, com um gol roubado. É aquela agonia, tipo quem torce pro Corinthians, sabe? Sabe, aquele, meu Deus, vai Deus, vai que o diabo vai ganhar, vai, quase gol do diabo agora, meu Deus, agora quase que o diabo, aí o juiz dá uma olhada no jogo e fala assim, esse time de Deus aí tá horrível, vou ter que dar uma mãozinha pro time de Deus aqui para ver se ele ganha do time do diabo. Vou repetir. Jesus venceu a si mesmo. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu o diabo. Escute. Desde a queda de Adão até o nascimento de Jesus, escute, não havia um nome que pudesse colocar o diabo para correr. Não havia um nome poderoso para fazer com que o diabo saísse. O máximo que acontecia era quando Davi dedilhava a harpa e Saul era aliviado. Então sempre que um demônio se manifestava, sempre que uma pessoa ficava possessa, não havia um nome poderoso que fizesse com que essa pessoa fosse liberta. Aí a pessoa ficava possessa e alguém aparecia, sai em nome de Adão, não saio. Sai em nome de Abel, também não saio. Sai em nome de Noé, o que construiu a arca, também não saio. Sai em nome de Abraão, então, o pai da fé, também não saio. Sai em nome de Isaac, o filho da promessa, também não saio. Sai em nome de Jacó, o que lutou com Deus e prevaleceu, gente boa, hein? Também não saio. Sai em nome de Moisés, o grande legislador, também
também não saio. Sai em nome de Josué, o que conduziu o povo para conquistar a terra prometida, também não saio. Sai em nome de Gideão, um grande juiz, também não saio. Sai em nome de Sansão, que cara poderoso, forte, também não saio. Sai em nome de Elias, o que orou e fogo caiu do céu, também não saio. Sai em nome de Eliseu, o da porção dobrada, também não saio. Sai em nome de Daniel, o profeta das revelações, também não saio. Sai em nome de Isaías, o profeta messiânico, também não saio. Sai em nome de Ezequiel, aquele que andou nas águas com aquele homem, também não saio. Sai em nome de Joel, o que profetizou avivamento, também não saio. Aí Jesus nasceu. E eu sinto ele aqui. Eu sinto ele aqui. Aí Jesus nasceu. Aí Jesus cresceu. Aí Jesus começa o seu ministério. E Lucas 10:17, ele envia 70 discípulos. Quantos discípulos? Quantos discípulos? E ele diz assim, ó: no meu nome. Como é que é, Jesus? Isso, no meu nome. Eu estou dando autoridade para vocês usarem o meu nome. Aí eles foram pregar. Tem alguém comigo aqui? Pessoal da banda, se quiser subir. Já estou terminando. É sério, estou terminando. Aí quando os discípulos vão pregar, 70, de 2 em 2, aí eles voltam felizes, celebrando. Eles voltam espantados. Eles voltam celebrando. Por quê? Porque quando eles vão pregar, os demônios começaram a se manifestar. E você pode imaginar, sem forçar o texto, você pode imaginar o demônio se manifestando e falando assim: ih, nós estamos nesse ramo aqui, ó, há séculos. Nós estamos nessa parada aqui, ó, há séculos, e ninguém arranca nós daqui. Você pode vir com Adão, com Abraão, com Jacó, pode vir com Isaac, pode vir no nome de Elias. Eu fico imaginando os discípulos. Mas tem um negócio novo aqui para você. Nós temos um negócio novo aqui. Não, pode começar aí, pode começar. Eu conheço todos eles. Aí os discípulos disseram assim: sai no nome de Jesus. Aí o demônio, o chefe, o estagiário falou para o chefe: chefe, e aí, sai ou não? Fala, gente, arruma a mala. Mas chefe, o que tem nesse Jesus? O que tem nesse Jesus que não tem em Abraão? O que tem nesse Jesus que não tem em Noé? O que tem nesse Jesus que não tem em Elias? O que tem nesse Jesus que não tem em Moisés? Que não tem em Josué? Arruma a mala, estou falando, arruma a mala. Mas a gente está nesse ramo já tem séculos, ninguém arrancou a gente daqui. Eu estou dizendo, juvenil, arruma a mala. Porque esse nome é poderoso demais. Arruma a mala, porque esse nome é poderoso. Ele é um nome sobre todo nome. Eu vou dizer esse nome e que você experimente e vivencie a força que ele tem. Jesus, 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 Jesus. Esse é o nome que o inferno estremece e tem que bater em retirada. Ele é o nome sobre todo nome. Os discípulos voltaram e disseram: Jesus, o Senhor não acredita o que aconteceu? No teu nome os demônios nos sujeitam. No teu nome as enfermidades foram curadas. No teu nome os possessos foram livres. Levante uma de suas mãos, porque quem está aqui
é maior do que Abraão. Quem está aqui é maior do que Moisés. Quem está aqui é maior do que Gideão. Quem está aqui é maior do que Sansão. Quem está aqui é maior do que Elias. Quem está aqui é maior do que Eliseu. Quem está aqui é maior do que Daniel. Quem está aqui é maior do que Isaías. Quem está aqui é maior do que Ezequiel. Quem está aqui, ele é maior. No nome dele há poder. No nome dele as cadeias quebram. No nome dele caroços desaparecem. No nome dele a cura. No nome dele a restauração. No nome dele a libertação. Oh! Espírito de Deus, oh Jesus, o teu nome é tão poderoso, Jesus. Jesus venceu a si mesmo. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu o diabo. E em último lugar, e eu termino, Jesus venceu a morte. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Eu já continuo a pregar. Cante.